Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, engenheiro civil da SA Soluções de Engenharia. Estamos aqui para mais um Por Dentro da Engenharia Civil. Neste vídeo eu quero lhe fazer uma pergunta. Você sabe o que a chuva ácida faz com o concreto armado? Não? Logo depois da vinheta eu lhe respondo. Veja bem, antes de começar a falar o que é que a chuva ácida faz na estrutura de concreto armado, vamos primeiro entender quais são as causas da chuva ácida, ok? Então veja, quais são as causas da chuva ácida? A mais importante causa da chuva ácida é o quê? A queima de combustíveis fósseis para gerar eletricidade. Para você ter uma ideia, essa geração de eletricidade com queima de combustíveis fósseis, ela lança 2/3 de todo o dióxido de enxofre e 1/4 de todo o óxido de nitrato que é lançado na atmosfera. Tá? Segundo, veículos e equipamentos pesados, como já sabemos, e também refinarias de petróleos e outras indústrias. Então você veja que a humanidade ela lança uma grande quantidade de dióxido de enxofre e óxido de nitrato, que vai fazer o quê? Que vai provocar a chuva ácida. Tá? Então veja, qual é o caminho da chuva ácida no ambiente? Então você tem aqui uma estrutura, então você tem aqui os automóveis, você tem as indústrias, né? Que elas lançam o que, como já falamos, ela lança o óxido de nitrato e o dióxido de enxofre na natureza. Então ele sobe, a partir do ponto que eles são transformados em partículas ácidas, eles podem ser transportados em longas distâncias, mas bota e longa, ele não respeita a fronteira de países. Então ele vai caminhando muito longe. E essas partículas de ácido caem então na Terra como deposição úmida e seca, ou seja, ela cai com a chuva, né, que é a famosa chuva ácida, também com poeiras ou com neves. Então tudo isso vai fazendo com que essa chuva com pH mais baixo do que o natural, ela faz o quê? Pode causar efeitos nocivos ao solo, florestas, córregos e lagos e, óbvio, ao ser humano, dependendo da concentração. Então você veja o seguinte, que agora, vamos fazer uma comparação entre a chuva normal e a chuva ácida, certo? Então vamos lá, na chuva normal, o que acontece? O dióxido de carbono reage com a água e faz o ácido carbônico. O ácido carbônico aquoso, ele se decompõe em íon hidrogênio e íon bicarbonato. O íon hidrogênio ele é responsável por baixar o pH de qualquer lugar que ele estiver. Então, com isso aqui, o pH da água natural, da chuva, é de 5,6. Agora, já a chuva ácida, quando nós temos aquela contaminação do dióxido de enxofre e do óxido de nitrato, o que acontece? O dióxido de enxofre ele se transforma em ácido sulfúrico. Eu não vou fazer todas as equações, porque são muitas equações, não tem sentido a gente entrar nesses detalhes, tá? E o óxido de nitrato se transforma em ácido nítrico. E essa combinação faz com que o pH da chuva caia de 4,2 a 4,4. Então você veja que a chuva ácida é abaixo de 5,6, mas essa dupla dinâmica aqui, ela faz com que o pH da chuva chegue de 4,2 a 4,4. Então você percebe que é uma acidez muito alta. E isso, claro, o ácido, nós sabemos que ele não é, o concreto, ele não tem muita resistência ao ácido, nem muito menos o próprio ácido da corrosão, né? Então, o ácido é muito danoso para as estruturas de concreto armado. Mas como são danosos? Então, quais são os danos que a chuva ácida provoca no concreto e no concreto armado? Veja bem, ele promove no concreto, como falamos, e na armadura. No concreto, o que acontece? O dióxido de enxofre, a água e o ácido sulfúrico, eles penetram no nosso concreto, né, com a chuva, como nós já falamos, ele penetra no concreto por onde? Pelas fissuras, pela porosidade, por defeitos. Então tudo isso faz com que ele comece a penetrar no nosso concreto. Ao penetrar no concreto, ele vai reagir com silicatos, com hidróxido de cálcio, com óxido de cálcio, com alguns componentes do cimento, né? E vai promover o quê? Vai formar cristais. Só que esses cristais, ele tem um volume de 5 a 30 vezes maior do que os produtos que originaram. Então você começa a ter o quê? Desagregação do concreto. Então você veja, a chuva ácida, quando ela pega um concreto que ela tem facilidade de entrar, ela começa a promover o quê? Promover a desagregação do concreto. E no aço, nós sabemos que o ácido, quando chega próximo à armadura, ele vai baixando o pH desse concreto e quebra a camada passivadora do aço. Mas não é o simples fato de quebrar a camada passivadora. Além disso, o que é que ele faz?
ele aumenta em muito a condutividade do concreto. Vamos ver aqui. Aqui o eletrólito e a condutividade em microsegundos por centímetro, tá? Então veja, a água destilada, ela faz uma condutividade de 0,5 a 2 microsegundos por centímetro. A água da torneira de 50 a 1500, a água do mar 40.000 microsegundos por centímetro e vem o ácido clorídrico 250.000. Agora veja, o ácido sulfúrico ele vai para aproximadamente 800.000 microsegundos por centímetro, tá? E os ácidos em estado líquido de 20.000 a 10 a 7. Então você veja que esses dois componentes que entram no concreto pelos defeitos do concreto, pelas fissuras que existem no concreto, pela porosidade do concreto, pelas bicheiras do concreto, eles baixam assustadoramente a condutividade. A condutividade fica muito alta, desculpe, né? Eles baixam a resistividade e aumentam muito a condutividade. Então, o que alimenta a corrosão é o cátodo, que é exatamente a corrente iônica que necessita de um concreto, da resistividade do concreto é diretamente, inversamente proporcional à resistividade e diretamente proporcional à condutividade. Então essa facilidade faz com que a corrosão seja aceleradíssima. Então veja, como a gente está percebendo qualquer tipo de contaminante do meio ambiente, ele tem como porta de entrada os defeitos do nosso concreto armado. Então ele tem os defeitos, são as fissuras, são as porosidades, como falei, são as bicheiras que a gente trata de forma inadequada. Então tudo isso vai fazendo com que você tenha portas abertas para os contaminantes e portas abertas para patologias e muito dinheiro sendo jogado no lixo. Então você percebe que quando a gente fala que nós precisamos de uma excelente estrutura de concreto armado, não é apenas você pegar um concreto, fazer empacotamento de partícula, colocar microsílica, metacaulim, colocar aditivos especiais, então você faz todo aquele trabalho, vai no laboratório, concreto perfeito, baixíssima difusão de cloreto, com uma porosidade muito baixa e tudo mais. Só que você vai executar a sua estrutura e você leva tudo isso a perder. Você paga um concreto muito caro e não tem o resultado que você precisa. A concreteira está perfeita, o tecnologista de concreto está perfeito, a análise do concreto está perfeita, mas você levou a perder na execução das estruturas. Então veja, é por isso que eu peguei toda a minha experiência de quase 30 anos no mercado da engenharia, na patologia, andando pelo Brasil todo, visitando obras, vendo concretagem, vendo patologia, que eu bolei esse curso de engenharia.com, que aqui abaixo na descrição está o link para você ver. Vá lá sem compromisso e assista o vídeo, veja se você interessa. Com certeza você vai ser um engenheiro diferenciado, porque você vai conhecer alguns detalhes que fazem com que você elimine os vícios construtivos que promovem tanta patologia, ok? Então era isso que eu queria falar sobre a chuva ácida no concreto armado. Se você gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Se você não é cadastrado, se cadastre no canal. Ative o sininho. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 15 horas de Brasília, um novo vídeo entra no canal. No próximo vídeo, vamos fazer uma curiosidade da engenharia. Aguardo você lá. Um obrigado. Até lá.